Eu confesso que eu tava esperando que os 7 Refúgios fosse, de fato, ter um trailer na San Diego Comic Con. Mas, pois bem, quinta-feira tivemos o trailer de Avatar Seven Havens, tanto em inglês quanto dublado em português, então eles realmente se prepararam bem. O nome oficial em português está Os 7 Refúgios. No meu antigo vídeo lá do canal principal, eu acabei confundindo Heavens de Paraíso com Heavens de Refúgio, porque, enfim, são pronunciados iguais, mas escrevem diferente. Então vamos aqui começar a análise, porque eu já vi esse trailer, tá? Eu quero deixar bem claro que eu já fui assistido, eu já vi algumas análises assim, porque eu quero justamente trazer nesse vídeo vários pontos de vistas. Eu também parei frame a frame, então daqui a pouco eu vou trazer uns frames aqui pra vocês verem. Vamos começar. Sim, eu vou parar de pouco em pouco. Aqui a gente já vê que o mundo em si é como foi falado na review, não na review, né, mas na sinopse. Tem um deserto, aqui a gente tem a Pave com um macaquinho, um macaco leopardo, macaco tigre, é um macaco misturado com algum felino, e eles estão andando por aqui e tal. Eu acho muito curioso esses cristais. De fato, esses cristais lembram bastante a arte do Moebius, se eu não me engano, que foi também revelado que foi inspirado nas artes deles. Mas eu me pergunto por que esses cristais estão aí. Tem uma certa teoria também que eu vi na internet, que o mundo, ele não necessariamente ele foi destruído, mas ele teve um reset. Ou seja, esse mundo, na verdade, é um mundo muito antigo, do mundo de Avatar. Porque se a gente for ver, se a gente for lembrar na questão do como era o mundo Avatar antigamente, pelo que a Korra conviveu com o primeiro Avatar, né? Que ela viu, assim, como é que o primeiro Avatar se tornou, né? O primeiro Avatar. Eu esqueci o nome dele nesse momento, desculpa. Você via que o mundo não era tão, assim, desolado. Acho que pelo contrário, né? Ele tinha bastante, tipo, como se fosse uma floresta amazônica, sabe? Era muito mais mato, digamos assim, do que esse deserto. Porém, eu acho curioso esses cristais, porque eles não parecem ser aqueles cristais, por exemplo, que o Bumi, quando ele encontrou com o Aang, que era justamente pro Aang salvar a Katara e o Sokka. E eu não sei, de repente, se tem alguma coisa significativa neles. Um pouquinho mais pra frente no trailer a gente vai ver que vai ter um cristal vermelho. Então talvez esses cristais, assim, não sejam só realmente uma decoração nova. Talvez eles tenham alguma coisa a ver com o que aconteceu. Ou sejam consequências do que aconteceu. Aqui a gente tem a entrada do que seria o refúgio de Alora. Eu acho curioso que tem certas lembranças em relação à Nação da Terra, principalmente esse formato aqui, que é esse diamante, que é esse quadrado de lado, mas as cores obviamente são terrosas, né? Que faz certo sentido porque eles vivem num local terroso, a cor da terra de fato, né? E uma coisa que é muito curiosa, assim, um detalhe que é essa muralha, que também relembra um pouquinho Ba Sing Se, mas eu não acho que aqui seja Ba Sing Se, ou o que sobrou de Ba Sing Se. Mas o curioso dessa muralha é que ela é em 3D, tá? Só pra vocês saberem, então... Eu acho que é bem curioso, porque eu falei de Ba Sing Se porque realmente lembra, e ele lembra principalmente por conta dessas divisões que tem, essas mini muralhas que tem dentro da cidade, né? Tem a primeira, depois a segunda, e aí as divisões também ocorreram por conta da própria, como eu posso dizer, o próprio ambiente em si fez essas divisões, né? Que parece um pouco Grand Canyon. Realmente parece que a cidade de Alora fica no que era o Reino da Terra antigamente, já que agora as nações elas foram divididas. De repente essa cidade foi construída naquele Grand Canyon que a gente viu em Avatar. De repente é de fato o que sobrou de Ba Sing Se. O que eu consigo ver aqui é realmente a inspiração na arquitetura de Ba Sing Se. A gente vê que tem esse local aqui que provavelmente deve ser a sede do governo de Alora, né? Tem toda a cara de ser a central, assim, de onde fica, de repente, alguns políticos. Não sei se tem rei ainda, não sei se cada refúgio tem um rei, ou se eles são conselhos, se são presidentes. E lembra bastante mesmo, porque aqui embaixo você vê que tem a plantação, que também em Ba Sing Se era nos anéis mais pra fora, e ia ficando mais rico conforme o anel ia mais pra dentro. Elora precisa estar preparada, porque há muito tempo nossos ancestrais... Aqui é justamente na época da Korra. Eu tô curiosa pra entender onde é que é esse local, porque essa tempestade, o que tudo indica, aconteceu durante a época da Korra, né? De repente, quando ela devia ter uns 60, 70 anos, ou
50, 60 anos, enfim, ela já tava mais velha. E eu acho muito interessante que, se for parar pra olhar essa imagem aqui, dá pra ver que tem uma rodovia grande e parece muito que a tecnologia, na época da Korra, avançou bastante. A impressão que eu tenho é que, no período da Korra, a tecnologia que eles chegaram foi muito avançada. Eu não sei se isso tem a ver com o cataclisma que aconteceu, mas de fato teve um salto gigantesco. Se já teve um salto muito grande do Aang pra Korra, né, que a Cidade da República é tipo mais anos 20, eu acho que de repente quando a Korra tem, de repente, uns seus 60 anos, né, quando tudo aconteceu, talvez eles estejam, sei lá, numa época parecida com a nossa, assim, anos 2000, anos 2010. Ancestrais não... Aqui é a Cidade da República, eu acho, né? Pelo menos me parece. Aqui a gente vê que tem um grande tsunami que destrói a cidade. Aqui é a estrada que leva até a Cidade da República e você vê que, tipo, é uma estrada bem moderna, né? Parece muito com as estradas, assim, que a gente tem hoje em dia. Cara, eu queria poder ver melhor essas cidades, porque você percebe que a cidade, tipo assim, parece que são vários núcleos e as rodovias vão levando pra esses núcleozinhos aqui. Eu não sei se, de repente, é naquela cidade que as Beifong criaram. Porque há muito tempo nossos ancestrais não estavam. Ele fala que Elora precisa estar preparada porque os nossos ancestrais não estavam. Quando a pessoa usa a palavra ancestral, parece muito que o que isso aconteceu foi muito tempo atrás. Parece que a destruição do mundo aconteceu há muito tempo atrás. Se isso realmente aconteceu, a gente tem, né, supostamente a Pave veio depois da Korra. O que eu teorizo, e que eu já falei em um vídeo, é que talvez a Korra tenha conseguido evitar que o mundo fosse totalmente destruído. Tipo, o mundo ele ia ser totalmente destruído, mas a Korra conseguiu salvar algumas coisas, que seriam, de repente, os 7 refúgios. Só que, nisso que ela salvou, ela meio que ficou parada ali, salvando o mundo, sem ninguém ver ela. E é por isso que passou tanto tempo. Tem essa teoria. Pode ser que, conforme o mundo tenha sido destruído, de repente, a própria Raava se perdeu e não conseguiu reencarnar. Pode ser que tenham havido vários outros avatares no meio termo que, de repente, não conseguiram crescer. Enfim, entende-se é que passaram-se muitos anos desde que aconteceu a Korra e a Pave. Porque, obviamente, a gente não fala de ancestrais pra quando é um parênteses, assim, tipo nossos pais ou nossos avós. Na verdade, quando a gente fala de ancestral, a gente pensa realmente séculos pra trás. E o Avatar nos atacou. Essa aqui é a Korra, mais velha, né? Você vai ver que ela tá com o cabelo grisalho, tá com umas rugas aqui de idade. Ela provavelmente tá na Cidade da República. Ela tá no estado Avatar e ela está sorrindo. Eu já falei no outro vídeo que eu duvido muito que a Korra realmente seja uma vilã. Para mim, essa série ela vai fazer com que tanto o mundo Avatar quanto nós, espectadores, olhemos a Korra de outra forma. No caso, não eu em específico, nem provavelmente quem tá assistindo esse vídeo, porque eu acho que quem acompanha o meu canal gosta de Korra. Mas a Korra, ela foi uma Avatar que recebeu muito hate quando lançaram a série dela. Eu duvido que os criadores tenham feito dela realmente ser, de fato, uma vilã, sabendo que, enfim, ela é uma personagem que já recebe muito hate, e principalmente porque seria muito incoerente fazer isso com a personagem em si. Eu não acredito que os criadores fossem fazer algo desse gênero. E eu acho, sabe aquele negócio que o pessoal conta uma história e vai mudando e tudo mais? Então, de repente, quando a Korra tentou impedir que tudo acontecesse, as pessoas viram de um ângulo diferente e pareceu desse ângulo diferente que foi algo que ela causou. De qualquer forma, eu genuinamente não acredito que ela foi uma vilã nesse tempo. E eu quero dizer que eu gostei muito dessa design dela como Korra mais velha. E o que eu ia falar que eu talvez esqueci foi justamente que ela tá no estado Avatar e ela está sorrindo. Eu vi pessoas falando que isso realmente não costuma acontecer nos outros avatares. Normalmente, quando eles entram no estado Avatar, que é o estado que eles ficam mais fortes, eles acabam tendo um rosto mais sério, porque justamente eles entram numa situação que exige uma certa seriedade. É muito uma figura do tipo assim, essa aqui é a vilã do mal, muito tipo estereotipado, né? Com os olhos brilhantes e um sorriso maléfico. Então parece muito que essa é uma imagem de alguém que está contando uma história. Tipo assim, não é um flashback que nós espectadores vemos, mas é um flashback que os personagens contam para outros personagens. Essa parte aqui também é muito curiosa, porque numa das notícias que vazou, a gente sabe que o Jay, esse aqui é o Jay, eles falam que o Jay ele fica preso nas ruínas e quem liberta ele é a Pave. Então, provavelmente essa é a parte em que ele acaba ficando preso na ruína e é quando ele descobre que a Pave, ela não só dobra a terra, mas ela também dobra outros elementos. Pelo que falaram, né, parece que é nesse momento que ela tem que usar outras dobras para conseguir salvar ele.
Eu acho curioso ver também as casas, né? Eu falei que a arquitetura parecia com Bassin, mas agora eu tô revendo, porque as casas, elas têm um teor muito redondo, assim, e pra cima, assim, tem umas casinhas mais clássicas aqui, mas aqui você vê que é uma arquitetura diferente. Aqui você tem um banner que talvez pareça um festival, me parece um certo festival, que tem aqui umas bandeiras aqui ligadas, uma arquitetura parecendo grega, né, com essas colunas. Você vê que tem bastante luz nas ruas, assim, agora, talvez esteja tendo alguma festa, alguma coisa assim. Essa aqui é a Pave, gente, quem não conhece. Eu vi num vídeo, um detalhe interessante, o olho da Pave, a pupila dela também é de diamante. O que, segundo a pessoa do vídeo que eu vi, indicava que ela realmente seria Avatar. Se você for pegar a imagem da Raava, você vai ver que tem um diamantezinho no centro. E aqui, novamente, parece que esse novo reino da Terra acolheu essa questão visual do terracota como também uma das partes da sua identidade visual. O que pra mim faz todo sentido se você tá no deserto, né? E eu acho curioso que eles chegam aqui e eles não abrem o olho das duas. Não tem o olho das duas abertos aqui. Por exemplo, eu poderia comparar com o olho da Nisha se ela também tinha aquele diamantezinho. Talvez eu consiga ver num outro frame de outra coisa. Seria talvez muito revelador se abrisse os dois olhos dela e a gente visse assim com mais clareza se de repente tem uma diferença na pupila das duas. Caso você também não saiba, a Avatar Pave tem uma irmã gêmea que se chama Nisha. Essa aqui é a Pave, essa aqui é a Nisha. A Pave, ela tem... Quer dizer, no caso, ela perdeu uma das pernas por conta de que cresceram em lugares diferentes. Nesse jarro, estátua aqui, que parece ser interessante. Parece muito que são técnicas de dobra, mas são técnicas de dobras diferentes. Eu, pelo menos, interpreto que, tipo assim, de repente essa aqui dobra água, esse aqui é terra, o outro ar. E, realmente, as nações em si tiveram essa mistura toda. Primeiro ponto. Essa pessoa aqui, eu acho que de repente é uma dobradora de água, ou um dobrador de água, né? Não sei o gênero da pessoa. E aqui parece que a gente tem um certo grupo anti-heróis, de forasteiros. A gente vê aqui que é uma pessoa mascarada. Essa máscara, ela volta em outros personagens, mas ela volta com detalhes diferentes, né? Tipo, o padrão da máscara é o mesmo, só que alguns têm menos olhos, outros têm mais olhos, outros têm bocas. Parece que todos eles, de repente, estão numa organização assim. Eu me pergunto se essa organização ela é do mal ou não, porque a gente tem que lembrar que nesse novo mundo os dobradores eles são forçados a servir ao exército. Eu chuto que talvez essa seja uma organização que queira libertar os dobradores, né? Tudo bem que eu acho que a gente só vê um dobrador com essa máscara, que é esse aqui, que é de fogo. As outras pessoas que estão com a máscara usam só armas, mas a gente não tem como cravar que eles não dobram nada. Talvez seja uma brisa muito grande minha, porque você vê que a máscara ela vem até aqui assim, ela faz um formato assim, e ela tem várias coisas redondas. Vendo desse ângulo, principalmente assim, parece muito com a Raava. Parece muito o formato da Raava. Tem essa questão mais de linhas, de curvas da Raava. De repente, alguém que apoia os avatares, no caso, apoia que o avatar volte. Porque a gente sabe que essa menina, ela pertence ao exército. E o exército supostamente pertence a pessoas que não gostam do avatar. Porque o mundo em si não gosta do avatar. A humanidade. Cara, tá muito difícil de ver daqui da Pave se ela tem um olhinho mais de diamante. Mas aqui as duas estão dobrando terra, então, enfim, ambas são dobradoras, pelo menos. Um detalhe importante. Essa luz vermelha, ela é supostamente importante. Ou elas estão na cidade de Elora, aconteceu uma briga e ficou com essas rachaduras, ou elas estão fora e tá na ruína. Eu acho que talvez seja a primeira opção em que já se destruiu algumas coisas e elas estão lutando ali. Tá pronta para o retorno do Avatar. E aí, tipo, parece muito que é nessa mesma situação que tá aqui, aquela cena passada. Estão aqui, de repente, se protegendo, e aqui elas estão continuando a lutar. No caso, a Pave tá protegendo a Nisha, que não dá pra ver se alguma coisa foi destruída aqui. Parece que tá tudo muito, tipo, parece a cidade normal, sabe? Não parece que é algo destruído. Um detalhe que eu tô vendo aqui agora é, aqui parece muito que é um negócio de tribo da água, sabe? Aquele tipo colar da Katara. Não dá pra ver direito, né? Mas... um detalhe que eu vi nesse um dos vídeos foi que a forma de luta delas parece muito a forma de luta clássica das dobras de Avatar, né? Porque em Korra, uma das coisas que também avançou foi justamente outros estilos de lutas que se combinavam com as dobras, né? Você via um certo estilo de boxe, você via um certo estilo de Muay Thai, assim, estilos que não fossem tão de Kung Fu, assim, tão tradicionais, e parece muito que elas estão nesse estilo tradicional, o que pode ser também um retrocesso na dobra, nesse sentido. Mas eu
acho que de repente seja só por conta de que elas são muito novas e de repente elas só saibam realmente essa parte mais, digamos que básica da dobra, sabe? Que elas ainda não treinaram o suficiente pra dobrar os elementos de forma mais, não fluida, mas combinando outros estilos de luta. Tá pronta para o retorno. Isso aqui eu achei muito legal. Aqui você vê que o Jay, me parece, tá numas ruínas, tá salvando alguém aqui, né? Talvez um companheiro, ou talvez um daquelas pessoas que atacaram. Mas eu achei muito legal, ele tá num skate que ele voa. Os dobradores de ar desenvolveram uma forma de voar de skate em vez de ser o planador. Aqui a gente tem a cena das duas com a Pavi salvando a Nisha, né? Aqui a gente vê que a Pavi, ela ganhou uma nova perninha, né? Antes ela tava tipo com uma pernazinha de madeira improvisada, e aqui parece que ela ganhou uma perna um pouquinho mais funcional, que é justamente pernas que eu vejo, por exemplo, pessoas da Paralimpíada usando pra correr e tal. Aqui eu acho que é o Jay, e aqui eu acho que é o chefe lá, o general, que eu esqueci o nome dele nesse momento. E eu falei da luz vermelha, né? Essa luz vermelha, vamos falar mais dela. Aqui a gente tem o que parece ser um flashback, que tem o que parecem ser os pais da Pavi e da Nisha, porque aqui embaixo tem os gatos macacos delas, né, que é de um cor mais clarinha, o outro cor mais escura. Se eu não me engano, em algum momento também a gente consegue ver bisões voadores, mas acho que não é aqui. Aí aqui, obviamente, uma delas se separando, né? Provavelmente elas se perderam durante a tempestade. De fato, a gente faz pensar, de repente a tempestade separou eles. Só que o que dá a entender é que o pai dela tá levando ela com certa calma. Não parece muito que eles foram separados de forma abrupta. Parece muito que o pai tá levando ela, assim. Viu? Tipo, ele tá andando, sabe? Por mais que tenha uma tempestade, ele tá andando, tipo, calmamente. Não tá, tipo, correndo, nem nada do tipo. Estreia dia 9 de outubro. É aqui, viu? Se dá pra ver que tem a perninha dela aqui é de madeirinha e depois ela muda pra aquele de corredor. Sim. É exatamente o que... Aqui eu acho que é quando ela encontra com a Nisha, que dá essa cena aqui. Talvez seja uma coisa perto assim, ela tá chegando nesse local onde ela vai se encontrar com a Nisha. Gente, agora que eu tô olhando aqui, realmente me lembra... Eu não sei, posso estar doida, mas me lembra a Rava. Eu acho que isso aqui é uma dobradora de fogo, não um dobrador de fogo. Aqui, eu acho que é pra eles demonstrarem como é que são essas tempestades... Eu não sei se eles deram o nome de tempestade espiritual, mas enfim, aqui mostra como é que realmente essas tempestades ocorrem, como elas realmente são devastadoras ou muito grandes. E o que também a gente sabe, assim, um certo spoiler, é que os dobradores estão justamente ali pra defender a cidade dessa tempestade. Uma coisa curiosa que eu observei em todo o trailer é que justamente a gente não encontra espíritos. Em Korra, quando ela abre os portais, a gente vê que os espíritos eles estão ali convivendo com os humanos. Mas em nenhuma parte do trailer a gente vê um espírito assim, tipo, passeando e tal. Então eles não parecem estar presentes. E aqui a gente tem o que eu falei da luz vermelha. Esse esquema visual realmente lembra muito o do Vado, né? Que é o espírito maligno. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que, assim como a Rava, o Vado também tinha uma característica muito... quer dizer, ele tinha um design muito orgânico, com linhas curvas e tal. Não era essa coisa tão quadrada, esse diamante tão, assim, bruto, assim, posso dizer. E o próprio som que ele faz me lembra muito os sons das armas que a Kuvira fez lá no final da Lenda de Korra. Eu acho que isso aí tem sim a ver com o Vado, porque as cores são deles, os elementos visuais são deles, mas eu acho que há algo mais... algo por trás, sabe? Eu acho que não é só o Vado simplesmente, talvez seja algo que seja a partir da energia dele, talvez seja algo que venha de uma tecnologia que buscou a energia dele, talvez seja uma arma que a humanidade usa para tentar se defender da tempestade, eu não sei. E isso aqui é muito importante, porque eles botam no plural, novas lendas nascerão. Ou seja, dá a entender que não vai ser só uma história da Pavi. Ela é a principal, ela é a protagonista, sim, mas isso indica muito que ela não vai ser uma avatar solo. Eu tenho a minha teoria de que vão existir múltiplos, entre aspas, avatares, né? Que agora a dobra em si não vai ser algo exclusivamente, tipo, só dobra de água, só dobra de fogo. Talvez tenha-se uma mistura maior entre esses elementos.
Esse aqui é o título, né, da série. Eu, particularmente, achei meio esquisito, mas ao mesmo tempo, isso aqui me lembrou muito uma fonte de Star Wars, uma fonte de séries espaciais retrô, digamos assim, o que leva muito ao fato de que eles falaram que eles se inspiraram bastante em animes dos anos 90, que tem um pouco essa vibe, assim, de espacial retrô. Obviamente, tô pensando em animes espaciais retrôs, né? Pelo menos eu vejo que a inspiração que eles falaram que eles tiveram pra série, de visual principalmente, eu pelo menos estou vendo bastante aqui nesse trailer. Esse trailer tá demonstrando bastante o que eles revelaram pra nós. O que eu falei também na questão do vermelho, né? Que você vê que tem essa questão vermelha aqui, e aí você vê que justamente tem todo um tom vermelho aqui nas lutas que elas estão travando, o que pode indicar justamente que eles de repente estão lidando com essa luz vermelha que apareceu no final do trailer. Eles terem feito uma avatar tão nova assim, será que foi uma resposta ao hate da série adolescente que a Korra sofreu na época? Eu não acho que eles estão ligando pra hate de Korra, mas eu de fato me pergunto por que eles fizeram uma avatar tão nova. O que me faz pensar que talvez nós tenhamos um time skip, porque eu acho que a série tá se mostrando muito séria pra coisas que a Pave tem que resolver pra uma personagem de, sei lá, 8, 9 anos, porque ela parece ser mais nova que o Aang na primeira série. Então, gente, vamos rever de novo o trailer, porque aparentemente o trailer em inglês tem mais imagens do que o trailer em português. Why do you look like me? Laura needs to be Até prepared. agora, a mesma coisa. Because long ago our ancestors weren't. And the Avatar let us down. Ok, até agora... aí, por exemplo, não tinha essa imagem no trailer que a gente viu antes. Aqui a gente consegue ver bem a Cidade da República destruída. Quer dizer, eu chuto que seja a Cidade da República. É curioso que dá pra ver que essas veias roxas... será que essas veias roxas vieram por conta do cataclisma? Ou será que isso aqui já tava nos prédios e de repente é a forma como os prédios tinham energia? Aí, tipo, nossa, o trailer em inglês tem muito mais coisa, gente. Que é isso? Por que não botaram tudo no trailer em português? Eu acho que aquela parte que a pedra cai é logo depois disso aí. Que aí é quando o Jay fala assim, ah, não, beleza, eu não vou te levar pro exército, mas vamos voltar pra lá. E aqui a gente consegue ter uma visão da ruína. Queria muito me entender onde é que é isso. Tipo assim, aqui tem uma estátua, dá pra ver que é uma roupa longa. Será que é um templo de ar? Eu chuto um templo de ar pelas coisas redondas que tem aqui, assim, pela roupa larga aqui, que parece de repente ser aqueles trajes assim mais tradicionais. E aqui, né, a Pave resolvendo confiar no Jay pra voltar com ele. Até que, cabum, cai tudo. E aqui que eu falei, né, os personagens eles têm esse quadradinho, enquanto a Pave tem o diamantezinho. Aí aqui é quando eles se separam. Só realmente pesquisando pra ver se eu consigo encaixar com alguma arquitetura de Avatar. Mas pode ser também uma arquitetura que a gente não conhece, tipo, que surgiu quando a Korra tava mais velhinha, sei lá. Aqui a gente consegue ver também melhor como é que é a tempestade, né? Você vê que são vários raiozinhos azuis, ou verdes, talvez. Isso aqui parece muito mais tecnológico, sabe? Isso parece... Não sei se vocês já viram placa de computador. Parece muito essas placas de... Obviamente não são veias da placa, mas parece com... de chip, lembra um pouco. Tanto a Pave quanto a Nisha nos seus gatos macacos. E, obviamente, eu vou confirmar isso, mas pelo que eu entendi, Pave e Nisha... Pave é luz e Nisha é sombra. Eu vou confirmar isso na edição. E tem muitos indícios de que seria realmente a Raava e o Vado por conta das questões visuais, né? Por exemplo, o gato macaco da Nisha é mais escuro, o da Pave, assim, é mais branquinho. As cores, assim, da Nisha são mais escuras, da Pave são mais claras. Pode ser um indício que seja realmente Raava e Vado, ou pode ser uma forma de despistar a gente, tipo assim, vamos guiar o espectador para esse caminho, mas a gente vai mostrar que é outro. Também pode ser, também é bastante utilizado. Aí aqui,
Aqui a gente tem o Jay lutando contra o cara mascarado. Aqui dá pra ver também a máscara, né? A máscara desse aqui é um pouquinho diferente. Não tem aquele rabinho que tem a dobradora de fogo, eu acho. Talvez aquele rabinho pra cima indique que ele é o líder desse grupo. Tem esses chifrinhos aqui também, com esses olhinhos que são máscaras diferentes. Eu queria falar também da animação do trailer. Eu gostei do estilo visual da série. Eu achei que é um estilo visual talvez um pouco mais simples do de Korra, o que faz sentido, né? Eu não sei qual que estúdio está animando. O que eu vi no tweet foi que, aparentemente, o estúdio que tá fazendo a animação dessa série, assim, no final das contas é tudo no Avatar Studio, mas eles delegam pra outros lugares, né? E quem está fazendo a animação em si, tá fazendo a animação inteiramente no digital, o que pode causar um pouco dessa diferença na questão de como o frame rate se comporta, se você for parar pra pensar que tanto a Lenda de Korra quanto o Avatar foram feitos no papel e depois foram pintados digitalmente. Eu não sei se Avatar foi pintado digitalmente. Talvez tenha sido. Aí aqui a gente vê a cena de novo. Esse aqui é o general lá que encontrou a Nisha. E pelo visto ele chega também pra lutar contra aquele dobrador de fogo. Ou aquela dobradora de fogo. Aí aqui a gente tem mais desses caras, como eu falei, só tem aquele até agora se mostrando ser um dobrador, e os outros são aparentemente não dobradores, não podemos confirmar, mas eu acho que é pertinente que existe sim dobradores nesse grupo, porque poderia se interpretar que de repente são pessoas que não gostam de dobradores, mas como tem próprios dobradores nesse grupo, não seria esse o caso. Que dá pra ver mais a máscara, assim. Realmente as máscaras lembram muito uma questão espiritual, assim, muito... uma coisa lúdica espiritual, sabe? Consigo visualizar muito um espírito com essa cabeça, sabe? Será que eles têm alguma coisa a ver com algo espiritual? Algo de querer voltar ao mundo espiritual ou a se conectar com o mundo espiritual? Pode ser um culto que venera espíritos. Pode ser, porque como eu falei, não tem espírito no trailer. Então talvez sejam pessoas que queiram, sabe? Não, vamos voltar a se conectar com os espíritos. E talvez esse novo mundo ache que a culpa é do Avatar e dos espíritos. Ai, que bonitinha, gente. Eu parei num frame muito fofinha. Nossa, ela tá fazendo muito esforço pra dobrar aqui. Aqui parece que ela tá fazendo muito esforço mesmo. O que me leva a pensar que, de fato, essa parte que elas dobram de forma mais clássica, de forma mais tradicional, seja talvez realmente questão da idade, questão de aprender mais, não uma questão de que eles desaprenderam a dobrar de forma mais, assim, livre, com outros estilos de luta. Essa aqui, das motinhos, me lembra muito Star Wars e essa questão futurística apocalíptica. E aqui a gente vê que parecem ser bisões voadores nessa parte daqui. Novamente aqui tem os cristais. Aqui a gente vê o uniforme, né? Eu acho que são do exército. Dá pra ver o cabelinho aqui. Talvez seja aquela menina que tava lutando com... ou menino, né? Que tava lutando com um dobrador de fogo. Ai, que bonitinhas. Gente, elas são muito fofas. Aqui eu sinto que foi, tipo assim, ela contando da vida dela, porque, pelo que a gente sabe, a Pavia aqui era pobre e a Nisha, não é que ela fosse rica, mas ela cresceu com coisas, né? E aqui, provavelmente, elas, tipo assim, se entendendo, ou, de repente, ela contando do passado dela. Aí aqui tá o cristal que eu falei, onde ela vê o reflexo assim nesse cristal vermelho. A gente sabe que o vermelho tem essa questão com vado. A gente também não sabe, de repente ela consegue ver alguma coisa através desse cristal. Será que vão ter subdobras novas? Eu me pergunto, na verdade, Gabriel, será que eles ainda dobram metal? Será que a dobra de metal se perdeu durante esse tempo? Aqui eu não acho que ela realmente vai ver o flashback. Eu acho que isso aqui tão enganando nós. Aqui parece muito que ela tá falando com alguém. Tipo, a expressão dela dá muito, tipo assim, e principalmente que ela tá aqui falando ou gritando, parece muito que ela tá falando com alguém. Lembra que eu falei que parecia quando ela encontrava a Nisha? Eu acho que essa luzinha aqui é dobra de fogo. Eu acho que a Nisha tá dobrando fogo. E aí a Pavia, tipo assim, oh meu Deus, a minha irmã gêmea dobrando fogo. E a gente viu a Nisha dobrando terra. O que dá tudo para se entender de que realmente são duas avatares. Não tem como comprovar, porque, enfim, tem que ver o que tá acontecendo de fato, mas parece muito que realmente é quando ela vai encontrar a Nisha, encontra ela dobrando fogo. Aí, novamente, Legends, em plural. Avatar Seven Havens.
nossa, aqui fica bem mais claro. A gente já viu, mas eu queria dar uma olhada melhor aqui. Ao que tudo indica, parece que esse local aqui foi feito pra justamente summonar, seja lá o que for essa luz vermelha. Parece muito tipo um templo, alguma coisa assim, que é pra summonar algo. Então esse negócio de repente tentar fazer um vado ou uma lava artificial seja um ponto assim interessante. E aqui a gente vê que tem as cores, né, da terra, né, da terracota. Eu tô vendo muito que a arquitetura também tem muito inspirada talvez numa arquitetura indiana. Talvez eles também tenham puxado um pouco desse lado da Ásia Oeste, não da Ásia Leste. E aqui a gente vê que tem o diamantezinho assim também. Só que as cores no chão são mais claras. Talvez seja uma evocação que deu errado. Assim, o que parece que isso aqui parece que é uma ruína. Mas ao mesmo tempo, será que é uma ruína ou será que foi uma batalha que deixou as coisas destruídas? Eu acho que tá mais pra batalha que deixou as coisas destruídas. E esse olhar é de uma boa surpresa, assim. Olhar aqui da Ivy é um olhar de tipo assim, nossa, que legal. Não é uma coisa... Não é, por exemplo, aqui no Cristal... Aqui no Cristal ela tá meio braba. Aqui ela tá feliz. A série lança em outubro. Eu acho que talvez antes da série lançar eu faça um outro vídeo, tipo, mais teorias. E com mais coisas que, de repente, eu não vi aqui nesse trailer de cara. Apesar de que eu acho que agora aqui, assim, já falei bastante coisa. E aí, o que falta falar sobre esse trailer, né? Que a série vai ser lançada em 9 de outubro. Supostamente, até o momento, eles vão lançar 26 episódios, o que seria 2 temporadas de uma vez. Porém, pelo que eu vi na internet, isso pode ser alterado. Talvez não é uma coisa cravada ainda, que vai ser tudo lançado de uma vez. Pode ser que eles lancem semanalmente, ou pode ser que eles, de repente, façam alguma divisão, que nem como a Netflix às vezes faz, que lança X episódios, depois mais X episódios. Eu espero muito, muito que essa série seja lançada semanalmente. Não só porque seria algo que, por exemplo, eu poderia fazer vídeo semanalmente sobre cada episódio, mas eu acho que, como fã, eu gosto muito de ter um episódio por semana onde eu posso comentar com o pessoal, teorizar com o pessoal. Então, eu gosto que seja lançado semanalmente, mas não se tá 100% confirmado ainda. Por enquanto, nós vamos ter 26 episódios de uma vez. Sobre lançar 2 temporadas ao mesmo tempo, o que parece ser meio estranho. Eu, de fato, acho meio estranho, mas ao mesmo tempo eu me pergunto se de repente for algo... Porque assim, a primeira coisa que a gente assume é que foi dedo da Paramount, onde a Paramount queria que lançasse mais episódios pra, entre aspas, né, ter mais conteúdo. Pode ser que seja algo que veio de cima, né, que pediu pra lançar mais episódios. Mas eu também me pergunto se de repente eles não viram que, putz, os 3 episódios não terminou bem. Sabe, não ficou num lugar legal pra terminar. E aí resolveram lançar também os outros 3 episódios. É uma coisa que realmente só vendo para saber por que dessa decisão. Um exemplo prático e atual que eu penso é em Witchhead Atelier. Se você assistiu a série incompleta e você viu o último episódio, você percebe que, olha, podia ter colocado mais episódio ali. Não foi um encerramento muito bom. Parou num momento muito, assim, anticlimático. É realmente vendo a série pra entender por que foi desses 26 episódios. Talvez o vazamento do filme o vazamento do filme bagunçou as coisas. Eu acho essa frase que ele diz que... Eu acho essa frase que ele diz que o mundo não tá preparado para um avatar, mas é o que o mundo mais precisa, tem um peso muito religioso. Obviamente eu tô pensando nisso, enfim, a gente vive num país cristão, eu pensei logo na questão das pessoas, né, que ficam, porque Jesus vai voltar, blá 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 blá. Eu senti um peso muito religioso e eu talvez sinta que a série vai desconstruir um pouco isso, de que, cara, o avatar não é esse Messias, ele não é esse Deus. Eu espero muito que tenha uma coisa bem realmente assim, mudasse a estrutura de Avatar. Porque, como eu já falei em outro vídeo, eles não iriam destruir o mundo que eles criaram pra fazer a mesma coisa.